Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Bruna Brogin e eu tô aqui para conversar um pouquinho com vocês hoje sobre moda inclusiva. Fui convidada pelo Cláudio Rio, que é um dos organizadores do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, e desde já agradeço a oportunidade de estar aqui conversando com vocês e nesses dias ao lado de pessoas tão influentes na moda inclusiva no Brasil, como a Silvana Louro, como a Shelly, como a Júlia. Tá? Então, espero poder contribuir um pouquinho no conhecimento de vocês sobre moda inclusiva e ajudar aquelas pessoas, principalmente que estão aí há alguns anos, dizendo, ai, vou mandar uma coleção e fica um pouquinho com medo, não sabe exatamente como começar ou como fazer. Então, eu queria conversar um pouquinho com vocês hoje sobre como que é fazer essa coleção, né? Dar algumas dicas que podem ajudar vocês a enviar a coleção de vocês e participar do prêmio, que eu acho que é uma experiência incrível e agrega para todo mundo, para o estilista, para o modelo e para a sociedade no geral que vai assistir os desfiles e que vai ver na internet, que vai participar, né? Falar sobre inclusão é uma oportunidade sempre muito boa e a gente tem que falar e discutir para que todos os direitos da pessoa com deficiência sejam atendidos. Então, antes de começar a falar, né, me apresentar um pouquinho, então eu sou formada em moda pela Universidade Estadual de Santa Catarina, a UDESC, e faz 8 anos que eu comecei a fazer minha pós-graduação e comecei a pesquisar sobre moda inclusiva, né? Então, foi uma sugestão do meu orientador, que não era da moda, e ele me questionou, e na época eu não sabia como que funcionava a moda inclusiva, não conhecia esse segmento da moda tão importante. Na época não existia muita coisa sobre esse tema no Brasil, e eu fui pesquisando, procurando artigos, procurando material científico, fazendo pesquisa com pessoas com deficiência para entender como é que isso funcionava, né? E a partir dessa minha experiência, queria compartilhar um pouquinho com vocês de como que isso pode ser feito. Então, hoje eu sou professora, eu atuo em diversas universidades, leciono diversas disciplinas, mas alguns alunos já vieram me questionar como que é fazer esse tipo de coleção. A gente também hoje trabalha com a parte de projetos e muitas vezes a gente desenvolve projetos voltados para a moda inclusiva. Então, espero poder contribuir com você que está aí esperando essa oportunidade de estar mandando a coleção, né? Esse ano a gente já tá próximo ao desfile, mas quem sabe ano que vem você manda a sua coleção e participa conosco, tá? Então, pessoal, a primeira coisa para quem quer, né, participar do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva é se preparar. Então, a gente geralmente tem o desfile ali no final de novembro. Então, quando é lançado o edital, é importante que se organize, né? Veja o tempo que você tem, que você vai poder se dedicar para essa coleção. A gente sabe que não é só desenhar e mandar ficha técnica. Tem que comprar o tecido, tem que encontrar o modelo, tem que costurar, tem que cortar, tem que provar e essa série de coisas. Então, organize e reserve um tempo bacana na sua agenda para que você tenha esse tempo e consiga fazer uma coleção bem especial e que realmente atenda as demandas reais desse público com deficiência. Então, se você já viu sua agenda, você já sabe que vai ter um tempo para dedicar para isso, para fazer uma coleção bacana, aí você vai definir o quê? O seu público-alvo. Gente, o que seria esse público-alvo? Então, no Brasil, a gente sabe que praticamente 24% da população do Brasil tem deficiência, tem algum tipo de deficiência. Essa deficiência pode ser uma deficiência visual, uma deficiência auditiva, uma deficiência motora, física, né, que interfere na questão da locomoção, uma deficiência intelectual ou deficiências múltiplas, que quer dizer que uma pessoa pode ter mais de um desses 4 tipos de deficiência, tá? Então, é importante a gente ver quais as necessidades específicas do público a gente vai querer atender. Porque assim, quando a gente fala de moda inclusiva, a gente está falando em incluir alguém que tá sem as suas necessidades atendidas dentro do mundo da moda, tá? Seja porque a roupa não cabe, seja porque a pessoa não consegue ver a cor e entender que roupa que é, ou não consegue entender a estampa ou o modelo, seja porque ela não consegue ter uma acessibilidade que permita ela experimentar uma roupa dentro de uma loja, ou ela não consiga se comunicar com um vendedor e adquirir essa roupa, ou ela não consiga fazer a manutenção dessa roupa, né? Que seria então lavar, passar, tudo isso envolve a questão da inclusão, né, da acessibilidade no vestuário. E, propriamente falando da roupa, a questão de não conseguir colocar, não conseguir tirar, de se machucar
colocando e tirando essa roupa, né? Um zíper que vai machucar a pele, um botão que vai machucar a pele, que às vezes vai fazer uma ferida, né? Às vezes uma gola alta que vai sufocar, porque a agilidade das pessoas para colocar é diferente, a destreza é diferente, né? E aqui a gente engloba também a questão dos idosos que adquirem essa deficiência, às vezes com a idade, né? Porque quando a pessoa nasce com a deficiência, às vezes ela já tem aquela experiência de lidar com determinadas situações desde pequeno. E quando acontece um acidente ou quando isso vem com a idade, é tudo muito novo e a pessoa às vezes demora para se adaptar a essa nova maneira de lidar com a questão do vestuário e com a questão da autoimagem também. Então, é muito importante a gente escolher esse público para quê? Para que a gente possa conhecer mais dele. E quando eu digo conhecer mais dele, é muito importante tirar um tempo para pesquisar sobre esse público, né? Pesquisar na internet, pesquisar artigos, reportagens, mas também pesquisar pessoas reais que lidam com esse tipo de deficiência, tá? Então, exemplo, pessoa com deficiência visual, baixa visão ou cego, que tipo de limitação que ele pode encontrar com relação ao vestuário, tá? Ele pode não saber se é direito ou avesso, se é à frente ou a costas. Ele pode abrir o armário dele e não conseguir saber se as peças vão combinar, tá? E que soluções que poderiam ser aplicadas? Poderiam ser aplicadas QR Codes, né? Com mensagens audíveis que expliquem que peça é aquela. A peça pode ter braille, né, que descreva a cor, o tamanho da peça. Hoje a gente tem uma tecnologia bem bacana que chama C-Color Code, que é um código colocado nas roupas que permite a identificação das cores. Então é muito bacana, porque passando a mão ali ele também já sabe que cor que é, né? Ele sabe se vai combinar com aquela peça, com aquela outra calça, outro casaco, assim por diante. Isso vai facilitar ele a conseguir escolher sozinho essa roupa, se vestir sozinho. Isso é muito importante, né? A questão da autonomia de se vestir sozinho e a questão da autonomia de poder escolher o que você quer vestir, isso é muito importante, né? Então, só na deficiência visual a gente já tem uma gama de oportunidades de promover a inclusão para a pessoa com deficiência visual. Depois a gente tem a pessoa com deficiência motora, né? Então a gente pode ter, no caso, pessoas usuárias de cadeira de roda. Essa cadeira de roda pode ser manual, pode ser motorizada, usuários de bengala, de andador, pessoas que usam prótese no membro superior, membro inferior e assim por diante, né? Então, cada utilização de cada uma desses equipamentos, dessas tecnologias assistivas, eles envolvem o entender como que vai ser a colocação e a retirada dessa roupa junto a essa tecnologia assistiva, né? Então, quando eu falo em pesquisa, eu falo em você ir lá e conversar com essa pessoa com deficiência. Saber como é que ela se veste. Ela se veste sozinha ou ela precisa de ajuda? Ela se veste sentada, deitada, em pé? Né? Essa roupa, ela tem que acomodar o corpo e uma prótese. Essa prótese talvez vai gerar um ponto de pressão ali na roupa que precisa de um reforço de costura para que não se rompa, né? Ou eu vou ter que pensar numa manga que às vezes vai ficar mais justinha para não engatar na cadeira de rodas, uma saia que não seja com tanto tecido para não engatar na cadeira de rodas e causar às vezes um acidente. Então, são alguns exemplos que eu tô falando só pra gente entender que se você não tem uma deficiência ou se você não convive de perto com uma pessoa que tem, é muito importante que você vá conversar com uma pessoa com deficiência. Porque nós, designers, eu posso falar enquanto eu, né? Quando eu comecei a fazer minhas pesquisas, eu não sabia muito por onde conversar. E aí eu tive que ir conversar muito com essas pessoas para entender as necessidades reais delas quanto ao vestuário. Para aí sim fazer uma moda inclusiva. Quando a gente conhece quais são os problemas, a gente, com o nosso conhecimento de design, de estilismo, de arte, de projeto, não sei qual que é a sua área, a gente pode colocar esses nossos dons, né, essas nossas capacidades em prol de tentar resolver esses problemas e tentar fazer com que a moda seja mais inclusiva e mais acessível a esses determinados problemas que a gente se propõe. Então, por isso que é fundamental, né? Então, a gente tem que ir lá e tem que conversar e tem que entender
tá? Às vezes pode ser um problema de locomoção, às vezes pode ser um problema de pega, né? De não conseguir fechar um botãozinho muito pequeno. Então, como que a gente pode substituir, né? Fazer um outro tipo de fecho? Vai ser um velcro, vai ser um zíper com um puxador maior, vai ser um botão de imã que vai facilitar. Isso tudo a gente vai ter que estudar ao longo do processo. Mas a primeira coisa é encontrar esse público e conversar com ele para a gente entender quais que são as suas demandas. No segundo momento, a gente vai ter que conversar também com a família, os cuidadores dessa pessoa com deficiência, se no caso ela tiver uma limitação muito severa. Porque quando ela tem uma limitação muito severa, geralmente ela vai precisar de ajuda nesse momento do vestir. Então, quando a gente faz uma roupa inclusiva, a gente tem que pensar também em facilitar essa atividade de cuidado, desse cuidador que está ajudando a pessoa com deficiência, para que, ao ajudar a pessoa com deficiência, ele não acometa a própria saúde dele, né? Para evitar que ele tenha que levantar muito peso, né? Então, às vezes, em vez de levantar, ele consegue virar a pessoa. Isso tudo já ajuda, para que não tenha dor nas costas, não tenha um problema no braço, na coluna, enfim, esse tipo de coisa, tá? No caso da pessoa com deficiência intelectual, a mesma coisa, tá? Então, a gente tem que ir lá e conversar com a pessoa com deficiência intelectual ou com algum familiar ou algum cuidador que vai fornecer essas informações pra gente poder fazer um trabalho mais assertivo, tá? Deficiências múltiplas de igual forma e a deficiência auditiva também, tá? Então, se você não fala Libras, a gente vai ter que estabelecer um canal de comunicação, seja escrito, seja de outra maneira, e conseguir se comunicar e fazer uma roupa que vai atender às necessidades da pessoa com deficiência auditiva. No primeiro momento, a gente pode pensar mais nas necessidades da pessoa com deficiência auditiva quanto à compra, né? Então, quando ele vai chegar numa loja, ele vai solicitar uma informação para o atendente, será que ele vai ser compreendido, como que vai ser essa interação. Mas existem outras demandas também deles que precisam ser atendidas e que a gente vai descobrir só conversando com o nosso público, tá? Então, definindo esse público-alvo, a gente vai conversar com eles, vai descobrir quais são as necessidades e aí a gente vai começar a trabalhar em cima dessas necessidades. A gente vai pensar nas roupas que são mais necessárias para promover para eles autonomia, independência, né? Que gera, enfim, essa qualidade de vida e principalmente essa percepção agradável sobre si mesmo, né? A questão da autoestima. A gente sabe que a gente fica muito feliz quando a gente se veste de uma maneira que a gente se sente bem, se sente agradável. Quem conversa, né, sobre moda, estuda um pouquinho moda, a gente sabe que moda é comunicação. Então, independente da roupa que a gente está usando, a gente está comunicando alguma coisa sobre a gente. A mesma coisa a pessoa com deficiência. Então, ele tem que encontrar peças que permitam que ele se comunique com o mundo através dessas roupas, de maneira agradável, que ele se sinta bem ao se olhar no espelho, tá? Então, a gente definiu esse público, conversou com eles, a gente detalhou quais são essas dificuldades e a gente está pronto para começar a tentar resolver esses problemas. Como que a gente vai tentar sanar esses problemas? A gente vai ver o que já existe de produto no mercado, né? Quais são as possibilidades que a gente tem e a gente vai ver o que a gente pode inovar, propor de novo para sanar esses problemas que são limitantes, que não deixam que a pessoa, né, utilize a moda da melhor maneira possível. E aí a gente vai trabalhar o quê? A gente vai trabalhar nos tecidos, a gente vai ver que possibilidades de tecido que a gente tem, né? Vai ser um tecido plano, uma malha, um tecido com mais elasticidade, um tecido sintético, um tecido natural. A gente vai ver possibilidades de tecido e vai tentar escolher o melhor. Possibilidade de aviamentos, né? Zíper, botão, fecho. A gente vai ver várias possibilidades e tentar encontrar os melhores. A gente vai ver modelagem. A questão de modelagem é muito importante, tá? Ver vários tipos de modelagem. Será que é uma modelagem mais ajustada, mais ampla? E a gente vai ter que estudar mesmo, né? Por isso que eu falei nisso, que tem que ver o seu cronograma. Então, a gente vai ter que estudar todas essas questões e ver como que a gente pode propor uma moda bacana. Um detalhe muito importante é que não adianta só ver e pesquisar sobre tecidos, aviamentos, modelos, né, formas. A gente tem que pesquisar também sobre tendências. E o que significam essas tendências? Quer dizer, aquela cor que está na moda, aquela estampa que está na moda. Por quê? Porque a questão da autoimagem que eu falei para vocês, a questão da autoestima, né, de a gente se sentir bem com essa roupa, isso
é igual para todas as pessoas com deficiência também. Então, eles querem estar na moda como qualquer outra pessoa e querem se sentir bem com essa roupa e se sentir entrosados com essa roupa, né? E usando o que tá em voga, o que é bonito, o que tá nos desfiles de maneira geral, tá? Então, a gente precisa fazer uma pesquisa de tendências para ver o que está sendo usado, para que eles também estejam de fato incluídos na moda, usando o que todo mundo está usando, né? Então, a moda inclusiva, ela não tem que ser apenas funcional, ela tem que ser funcional e esteticamente agradável, ela tem que ser bonita, né? Ainda mais para abrilhantar o desfile do Prêmio Brasil Sul de Moda Inclusiva, a gente quer peças bonitas, né? Peças com estética. Mas isso eu sei que vocês vão conseguir fazer essa pesquisa de tendências e vão trazer temas muito interessantes pra gente, que vão fazer, né, a temática da coleção, ela dá esse elo entre os looks da coleção, um look conversa com o outro, uma peça conversa com a outra, e a gente consegue ver esse tema da coleção, que todo ano cada estilista propõe um tema diferente, e é sempre muito bonito, isso eu tenho certeza que vocês vão tirar de letra, tá? Então, a gente vai pesquisar tecidos, aviamentos, tendências, vai propor um tema, e aí a gente vai fazer os nossos desenhos. Vamos fazer os desenhos, né? Vamos fazer os desenhos técnicos com as informações principais relativas à inclusão e a ficha técnica e vão mandar para ser avaliado pela equipe do prêmio. Isso aí é um momento de tensão, a gente fica esperando o resultado, mas eu espero que depois de toda essa pesquisa e desempenho, né, que vocês têm, vocês sejam aprovados e então o serviço está só começando, aí é que vai ter que botar a mão na massa. Então, se vocês forem aprovados, o que acontece? Aí, vocês vão ter que pegar uma tabela de medidas, que às vezes pode ser uma tabela que já existe, né, pronta no mercado, mas às vezes essa tabela de medidas tem que ser construída, tá? Por quê? Porque quando a gente fala principalmente de uma limitação física, às vezes esse formato de corpo, ele não tá exatamente de acordo com aquela tabela, né? Às vezes a pessoa pode ser mais magrinha, mais gordinha, né? Ela pode ter uma corcunda, ou enfim, N situações, precisa ser medida essa pessoa, tá? Para que o corpo fique melhor acomodado numa parte de tecnologia assistiva, para contemplar melhor uma amputação ou uma prótese, assim por diante. Então, esse é um ponto muito importante para que a roupa sirva certinho na pessoa depois. Então, a gente tem que tirar as medidas para poder fazer a modelagem. Então, a gente tira as medidas, faz a modelagem e essa é uma fase muito importante. Aí a gente vai escolher o tecido, comprar o tecido, vai cortar esse tecido, vai costurar essa roupa e a escolha do modelo, às vezes a gente consegue um modelo que está próximo do lugar que a gente mora. Às vezes a gente vai ver esse modelo só no dia do desfile, né? Só lá em Florianópolis no dia do desfile. Então, por isso que é muito importante essa parte da coleta de medidas, para que a gente tenha certeza que quando chegar lá no dia do desfile, vai servir essa roupa. Se a pessoa estiver perto, eu sempre recomendo que essa roupa seja experimentada com antecedência. Se for longe, você conseguir mandar a roupa para ser experimentada, né, e ela voltar às vezes para algum ajuste, melhor. Se essa roupa for vestida pelo modelo só no dia do desfile, eu recomendo sempre que vocês cheguem antes para fazer essa prova e levem sempre um kitzinho de costura, de ajuste, para se precisar fazer algum ajuste, ele seja feito, tá? Eu sei que ali já vai estar no dia do desfile, vai estar todo mundo animado, né? E querendo logo ver essas roupas na passarela, o cabelo arrumado, maquiagem arrumada. Isso é importante vocês pensarem com antecedência também como é que vai ser para agilizar no dia do evento, que a gente sabe que é estilista, é modelo para lá e para cá, é imprensa, é sempre muito gostoso. Mas já planejem tudo isso antes para tudo fluir melhor no dia do evento, né? Mas depois, ou ali durante esse momento, né, um pouquinho antes de entrar na passarela, é sempre legal vocês conversarem de novo com o modelo de vocês e ver se aquela necessidade que vocês se propuseram no início, ela foi atingida. Ou seja, se aquela usabilidade foi atingida, se ele conseguiu ter mais autonomia na hora de colocar, se ele está se sentindo bem com a estética do produto e assim por diante. Tá? Então, isso dá aquela certeza do estilista que ele conseguiu atingir o objetivo ao qual ele se propôs. Eu tenho certeza que isso vai ser muito gratificante, tá? Então, deixei algumas dicas, espero que ajude. Espero ver vocês expondo a coleção de vocês no próximo ano.
E até lá, sucesso, pessoal!